Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em Gálatas capítulo 5. O foco aqui é essa dinâmica, né? Liberdade, lei e o papel do Espírito Santo na vida que Paulo descreve. Ok, vamos desmembrar isso. Ele já começa com tudo, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas logo em seguida vem um alerta. Cuidado para não voltar para o jugo de escravidão. E ele está mirando ali na circuncisão, na lei. Exato. E não é um ponto secundário para ele, de jeito nenhum. Paulo é muito direto. Ele diz que se alguém tentar ser justificado, sabe, ser aceito por Deus pelas regras da lei, tipo a circuncisão, então Cristo não vai ter valor nenhum para essa pessoa. É bem radical. Nossa, radical mesmo. Isso meio que vira de cabeça para baixo a ideia de onde a gente busca segurança, né? Não está nos rituais, nas regras externas. Pois é, tá na fé. O versículo 6 é central nisso, pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão têm qualquer valor. O que importa mesmo, a fé que atua pelo amor. O fascinante aqui é essa ideia de uma fé que não é passiva, sabe? É uma fé que necessariamente se manifesta. E se manifesta em quê? Em amor. Ah, interessante isso. Não é fé ou obras, mas uma fé que gera um tipo específico de ação, o amor. Exatamente. Os rituais externos, a circuncisão e tal, ficam em segundo plano. O foco é essa dinâmica interna, fé gerando amor. E parece que o pessoal lá na Galácia tava se perdendo nisso. Paulo usa umas figuras fortes, né? Tipo, vocês corriam tão bem, quem foi que atrapalhou? Sim, essa da corrida é ótima. E a do fermento também. Um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Ele via esses ensinos legalistas como um perigo real para a comunidade. Um perigo sério para a unidade deles, com certeza. Se conectarmos isso ao quadro geral, olha, o alerta do versículo 15 é pesado. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, Nossa, cuidado para não serem mutuamente destruídos. é o extremo oposto do que a fé em comunidade deveria ser. Totalmente. E aí, em contraste, ele joga aquele mandamento central, né? Versículo 14: ame o seu próximo como a si mesmo. Isso. Que ele diz que resume toda a lei. Mas aqui não é cumprido por obrigação legalista. Ah, entendi. É o resultado natural da liberdade em Cristo, da ação do Espírito Santo. O amor cumpre a lei como fruto dessa vida nova. E essa vida nova, bom, ela não é sem conflito, né? Paulo entra nisso logo depois. Ele fala dessa batalha interna. Viver pelo Espírito para não fazer o que a natureza pecaminosa quer. Essa nossa inclinação que puxa para baixo, né? Exato, essa tensão constante. E ele não tem papas na língua para descrever as obras da carne, né? A lista é uau! Imoralidade, impureza, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Nossa, é basicamente um manual de como destruir tudo. É um retrato bem sombrio, sim. Mas aí vem o outro lado da moeda. O fruto do Espírito, nos versículos 22 e 23. Ah, sim, o contraste. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É chamado fruto, e isso é importante. Não são coisas que a gente fabrica na força de vontade, sabe? Tipo, seguindo uma regra. Isso. Elas brotam, crescem naturalmente quando a gente está conectado na fonte, que é o Espírito Santo. Por isso ele diz, contra essas coisas não há lei. Elas estão acima da lei, num outro nível. Então a questão não é se esforçar mais para ser paciente, por exemplo, mas cultivar essa conexão com o Espírito. Exatamente. E aquela ideia de crucificar a natureza pecaminosa soa bem radical, né? Muito. O que seria isso na prática? Olha, eu vejo como uma decisão diária, consciente, de não se deixar mais guiar por aqueles impulsos egoístas, sabe? É romper com o padrão antigo. Não que a gente vire perfeito do dia para a noite, claro, Mas é uma mudança de direção. de lealdade. Isso, uma mudança de direção. É escolher andar no Espírito, como ele diz no versículo 25. Deixar que o Espírito guie, capacite. É, E isso, assim, levanta uma questão importante. Como é que a gente alimenta essa caminhada no Espírito no nosso dia a dia? Tá, então, o que a gente tira disso tudo? Amarrando as pontas aqui, de Gálatas 5. Parece que a mensagem é: a liberdade que Cristo dá não é um oba-oba, não é carta branca para o egoísmo.
De jeito nenhum. É o contrário, né? É ser livre da escravidão do pecado, daquela obrigação da lei, para finalmente conseguir amar e servir. Não por dever, mas pelo poder do Espírito. Perfeitamente colocado. Liberdade para amar, para servir, não liberdade de responsabilidade. E isso deixa a gente pensando, né? Paulo descreve essa vida no Espírito como algo que produz um fruto, um resultado visível na comunidade. Amor, paz, paciência. Pensando nisso, como é que a gente pode hoje, nas nossas interações, nas nossas comunidades, identificar e talvez cultivar mais ativamente esse fruto? Especialmente quando surgem aquelas tensões, divisões, parecidas com as que os Gálatas enfrentavam. Fica aí a reflexão.